E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. O meu nome é Rodrigo e hoje compartilharei com vocês este maravilhoso aparelho que está aqui fechadinho dentro desta mala. Vejam, uma mala executiva, né, das antigas, ok pessoal, uma mala muito bonita. Ele é um aparelho que fica enclausurado aqui dentro e aí nós podemos abri-lo usando essas travas que estão aqui. Vou ver se eu consigo abrir aí para vocês verem. Tá? Somente com uma mão aqui vai ser meio difícil, mas tá aí, pessoal. Um aparelho que está muito bem conservado e é um aparelho que tem 3 funções e essas 3 funções estão muito bem distribuídas dentro de um único compartimento, certo? Muito compacto, inclusive. E este aparelhinho, pessoal, ele fez uma longa viagem para chegar até aqui. Nós restauramos aparelhos antigos, vintages, e teve uma pessoa lá do estado do Piauí, vejam, o senhor Márcio Holanda Ferreira, lá de Teresina, capital do Piauí, me enviou então nessa caixa aqui este aparelho tão longe aí, fez uns 3 a 4 mil quilômetros para chegar aqui no sul, no estado de Santa Catarina, para nós fazermos uma revisão nesse aparelho. Eu já gostaria de agradecê-lo por ter enviado esse aparelho tão longe. Ele enviou aqui vários acessórios do aparelho também, vejam que ele tem microfone, ok? Também isso aqui é algo que nós não costumamos ver mais. E ele mandou aqui uma descrição, embora ele tenha me falado aí pelas mensagens antes de enviar, ele mandou uma descrição, né? Uma vitrola ARC, inclusive o modelo dela está inscrito aqui dentro da pasta, né? Da sua mala, ok? E ela é uma Stereo Sound System, ou seja, um aparelho de som estéreo. Não sei se isso aqui tem um modelo específico com uma numeração como nós estamos acostumados. E aqui uma descrição que ele gostaria de fazer. É avaliar o tape deck que não está rebobinando e começa a enrolar a fita, certo? Trocar correias, mecanismos, verificar o toca-disco, se está ok, o braço, a agulha e etc, as rotações. E aqui uma sugestão, se seria possível adaptar um Bluetooth nesse aparelhinho, certamente vai ficar muito bacana, né? Para dar uma modernizada nesse aparelho, ou colocar na entrada auxiliar P2 que está aqui, ó. Já que os microfones não estão funcionando, talvez adaptar uma entrada. E ele me enviou aí uma série de fotos do aparelho e tal. E aqui atrás, mais uma descriçãozinha, muito bacana, inclusive, né? Estou mandando a vitrola, tal. Gostaria que fizesse um vídeo dela para o YouTube, então está aí o vídeo, ok? Muito bacana. E fico feliz e grato também de ter conhecimento dela. E ela está parada há muitos anos, gostaria que vocês dessem uma nova cara para ela e que ela voltasse a funcionar. Legal, né? Bacana, então. Obrigado ao Sr. Márcio aí por entrar em contato com a gente e nos enviar este maravilhoso aparelho. Então aqui, pessoal, é um aparelho que possui aqui uma série de botões que estão em muito bom estado, vejam os cromados, está muito bonito, né? Aqui temos um dial também muito bacana, AM e FM, então é um aparelho de rádio. E aqui está o conjunto do prato da vitrola, braço. Aqui atrás nós temos 2 caixinhas. Ela veio com esse monte de fita justamente porque é longe, né? Então a gente não sabe o que acontece no caminho. Mas veja que legal, a gente pode destacar essas caixinhas aqui de dentro, colocar elas nas laterais, ó, deixar elas nesse formato, levar elas mais distante, né? Eu vou ligar aí para vocês verem. Estou na função rádio, volume rádio lado esquerdo. Ó, tá aí, ó, tá funcionando o rádio. Mas me parece que o mesmo botão controla a mesma caixinha. E ainda o direito controla o esquerdo também. Que coisa, não? Deve estar com alguns mar aí, né? E aqui temos o tape. Vou mostrar para vocês o tape aí. Esse é o som do tape. Vê que ele gira ali, ó. Mas está dando um som muito estranho. Beleza. E aqui temos o toca-discos. Entrada fono, né? Bom, deveria estar girando o disco. Ou não. Vamos ver. Parece que está enroscando, né? Não está nem girando aqui o prato. Para eu remover este braço, tem que remover ele para cá. E aí sim, mas mesmo assim ele não entra em movimento. E aqui temos uma agulha, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês essa agulha. Vejam que troço antigo, ó. Uma agulha que ela é presa aqui dentro, certo? Ela é uma agulha, obviamente aqui, uma cápsula de cerâmica. Essa agulha me parece que está mais ou menos aí, tá com a ponta ok, né? Mas deve ser bem antiguinha
e não deve ser algo fácil de encontrar, então o disco também não está aí. Resumindo, né, somente o rádio está em operação aqui, beleza? Então está aí, pessoal, para nós conhecermos o aparelho. É um aparelho bem interessante para vocês e para mim também conhecer, obviamente, né? Eu nunca vi um aparelho similar a este, tanto pelo seu aspecto construtivo, ok? E também por ser um aparelho bastante compacto. Isso aqui cabe tudo aqui dentro desse pequeno espaço dessa maleta, até não parece ser possível, mas é um projeto realmente muito interessante. E me parece que essa marca aqui é uma marca japonesa, certo? A ARC, uma marca japonesa, então tem muito a ver aí com a indústria da tecnologia japonesa, né? Aparelhos compactos, mas muito pesados. Vejam que nós temos aqui nesta lateral, então, transformador, entrada de energia. Aqui temos o motor para o comando lá do prato do toca-discos. Aqui está o circuito de rádio. Vejam, um circuito de rádio bem bacana, né? Com vários transistores aqui, várias bobinas para ajuste das faixas. E aqui nós temos todo o circuito amplificador de áudio. Esse amplificador de áudio serve para as três funções do aparelho: tape, toca-discos e o rádio também, ok? E aqui nós temos o tape. Já dá para ver algumas coisas visivelmente aqui estão presentes no aparelho que nós podemos já de cara identificar como problemas. Por exemplo, esta correia aqui do tape, ela está bem ruinzinha, dá para ver que ela está bem laceada, ok? Certamente deverá ser substituída. E aqui nesta placa, esta placa é um amplificador de áudio. Eu vou mostrar para vocês aí conhecerem brevemente um pouco esse amplificador. É um amplificador bem grande. Vejam, 2 canais, né? Aqui na parte superior temos um, aqui na parte de baixo outro. São 2 canais idênticos, com uma porção de transistores aí no circuito amplificador e muitos capacitores também, né? Nós podemos ver aqui, essa placa aqui deve ter mais de 30 capacitores, mais ou menos por aí. E aí está, então, o aparelho após as trocas, intervenções realizadas. Eu vou tentar mostrar um pouco para vocês o que foi realizado aqui de maneira bem breve. Então, como nós comentamos, substituição de alguns capacitores, certo? Os maiores aqui do circuito de áudio, vejo esses 2 aqui da ponta, lá embaixo temos mais um, aqui na lateral temos mais 2, um preto e um azul aqui atrás, enfim. São capacitores que são mais, digamos assim, mais exigidos no aparelho e eles, com o tempo, acabam se desgastando muito mais do que os outros. E eu prefiro, né, aparelhos antigos como este, principalmente da indústria japonesa, né? Se não tivermos capacitores ou a necessidade de trocar, não troca, porque a gente coloca um capacitor menor ou um capacitor de uma qualidade inferior a que já estava aqui há 40 anos atrás, certo? Então faz sentido deixar. Se a gente tem dúvidas quanto à qualidade, eu costumo usar bastante capacitores da Epicus, tá? Principalmente os maiores. E aqui na entrada da fonte da energia também, né? Esse capacitor que é o filtro do circuito retificador também costumo usar Epicus, que são aparelhos de excelente, capacitores de excelente qualidade. E aqui no circuito do tape trocamos a correia, né? Colocamos uma correia nova. A que estava aqui estava muito ruim, essa que está aqui, né? Estava toda laceada. Dá para ver, né? Ela vai com o tempo já ficando meio desgastada. Qualquer correia que a gente coloque aqui vai causar isso, porque ela vai ressecando com o tempo, né? Uma correia de borracha. Aí nesse circuito do tape, em qualquer aparelho, limpar e lubrificar, tá? São intervenções elementares para se fazer aqui. E aqui nós temos o motor, que também temos um motor, né? Que é o motor aqui, né? Que é o motor do tape e aqui é o motor do toca-disco. Também colocar lubrificação pela parte superior dele, aí também melhora bastante o seu movimento, certo? E teve mais uma intervenção que nós fizemos aqui na parte da frente, na verdade, do aparelho, tá? Aqui nós temos uma... Vou tentar colocar do lado para baixo aqui para mostrar para vocês. Aqui nós temos esta pequena peça que fica aqui, certo? Esta peça aqui, ela faz basicamente o movimento de entrar em contato com este motor, ok? E transferir o movimento mecânico do motor para o prato que está aqui, certo? Então o prato vai aqui em cima, transfere o movimento mecânico, não é um movimento por correia, e sim por esta pequena polia que está aqui, ok? E esta polia, ela havia sido substituída por esta, ok? Que foi fabricada, inclusive, certo? O Sr. Márcio mandou fazer essa aqui exatamente no mesmo tamanho. Então nós colocamos de volta a que estava ali, porque ela é um pouco mais maleável, certo? E ela tem uma borracha de muito boa qualidade também, ela não está ruim. Ela foi trocada, na verdade, para tentar melhorar o movimento do prato, e a gente viu que não estava tão bom com esta aqui. Então eu coloquei de volta a original. E aqui nós removemos os botões, eles estão aqui na lateral, certo? Esses botões a gente removeu simplesmente para poder limpar aqui esse painel todo, que ele está um pouco amarelado, um pouco de sujeira, e daí a gente vai dar uma limpada geral e também revitalizar todo o plástico. Já começamos em algumas partes, e aí vamos deixar esse aparelho bonitão. E na sequência eu mostro para vocês então ele montado, para vocês verem o funcionamento do disco e do toca-fitas também. Bom, galera, aqui está o aparelho então montado depois dessas intervenções. Então aqui nós temos esse conjunto de botões e toda esta parte superior que ela é
de alumínio foi completamente limpado, inclusive os botões, ok? A parte externa também foi toda lavada, né? Depois que nós removemos o chassi interno aqui, nós lavamos todo este gabinete, né? Que na verdade é essa mala, e revitalizamos o plástico também. Vejam que bacana que fica, né? É um aparelho que está impecável, né? Um aparelho antigo, num estado excelente, e agora está com todas as funções operando. E eu vou mostrar para vocês algumas mídias que é possível tocar nele, né? Disco, fita, e também temos a possibilidade agora de conectar um celular no aparelho, certo, pessoal? Bom, eu vou ligar ele aí para vocês. Na verdade, tem que pôr aqui o cabo, né? Senão ele não liga. Eu vou pôr no tape aí para vocês verem o toca-fitas funcionando. E aí no tape, pessoal, nós desabilitamos as entradas de microfone e habilitamos, enquanto no tape, né, habilitamos a entrada de uma conexão P2, ou seja, o aparelho passa a ter uma auxiliar, que não é nativa dele, mas como não usamos mais os microfones, esta auxiliar podemos reproduzir então músicas de um celular, de um Bluetooth, de qualquer aparelho desse. Bacana, né? O som é bem agradável também. Todos os comandos funcionam similar a uma mídia que está sendo reproduzida aqui. Bacana? Bom, pessoal, vou pôr uma fita então aí para vocês ouvirem, né? Aqui dentro temos uma fita. O som também do toca-fitas é bem agradável de ouvir. Vou executar aqui. Avança, retrocede, enfim, está completamente funcional. E eu vou pôr, por fim, aí um disco, né? Por aqui no modo fono, que é a entrada do toca-discos. Vejam que ele já liga, né? Enquanto o braço estiver aqui. Ou seja, pessoal, esse toca-discos é um toca-discos bastante simples, totalmente manual. Ele tem uma base aqui para nós deixarmos o braço, e quando o braço sai da base, ele liga. Ou seja, nesse modo ele está desligado, e quando nós levamos o braço para cá, ele ele liga, e nós não conseguimos desligar com o fim de curso. Nós temos que desligar manualmente quando chegar no final do disco. É um negócio simples, mas é muito bacana ver esse negócio funcionando, porque ele é bem compacto e tem uma sonoridade legal também. Vamos ligar aí. Os dois canais funcionando perfeitamente. Legal, né, pessoal? Um aparelho muito, muito bonito, muito raro de nós vermos. Foi um privilégio ter trabalhado com este. E gostaria de agradecê-los por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado do trabalho.